Pessoal, bom dia a todos e todas. Bora começar mais uma live aí da Papo de Gente, nossa comunidade de líderes de RH. Para quem não me conhece ainda, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né? Eu administro aí as nossas comunidades, trazendo esses bate-papos e conteúdos em todas as nossas comunidades, a comunidade Coru. E para quem não conhece, a Coru, rapidamente aqui eu vou apresentar, tá bom? Para depois a gente já entrar no nosso conteúdo tão aguardado, tá? Então, a Coru, a gente acelera carreiras e negócios aí, trazendo soluções, tanto para sua carreira quanto para sua empresa, né? Customizando aí os nossos produtos e quais são as nossas torres de atuação, né? Atualmente, a gente trabalha aí com a torre de tecnologia, tanto B2C quanto B2B, para engenharia de software mobile, engenharia e ciência e análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth, a gente atende vendas, né? B2C e B2B também, customer success, Customer Experience, Marketing e Pessoas e Performance, atendemos RH, formação e liderança, diversidade e inclusão e também soft skills. Aqui algumas das empresas que a gente já atua e atuou trabalhando essas torres. Na torre de Growth, a gente atendeu Desktop, Cogna, torre de Pessoas e Performance, a gente atende Alpargatas, Eletromidia, iFood, Shopee. E na torre de tecnologia atendemos aí Grupo Boticário, Ambev, Suzano e muito mais. Antes da gente finalizar, eu queria apresentar para vocês nossos fundadores. O Dani, ele é super ativo lá na nossa comunidade de RH, Papo de Gente. Ele é nosso CEO atualmente, já passou aí pela Falcone e Ambev. Raíssa Florence, encabeçando aí a torre de Growth da Coru, né? Ela já passou pela Startse e também contabilizei. E na torre de operações temos aí Priscila Costa, que também já passou pela Ambev e também pela Movida. E não menos importante, quem ainda não faz parte dessa super comunidade de RH, de líderes de RH, eu deixei aí o QR Code, entre, faça parte. Ali tem muita troca, bench, lives, né? Vários conteúdos aí para quem está no RH. Bora começar o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer imensamente por terem aceitado aí o convite, Camila, Zé Neto, obrigado, né, por estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre BP. E esse tema é super importante para quem gostaria de ser um BP ou para quem já é um BP. Então, se apresentem, por favor, aí, Camila. Oi, gente, bom dia. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigada pela oportunidade. Espero poder contribuir aí nas carreiras de vocês, porque faz muito, né, faz muito parte do meu propósito. Eu tenho aí quase 16 anos de estrada dentro do RH ou melhor, 16 anos de estrada de carreira, né, dentro do RH, acho que 11, né? O primeiro terço da minha carreira foi muito focado em construir processos mais na área de logística, né? Então eu trabalhei bastante. Eu descobri depois que acho que talvez hoje eu seria uma pessoa de data e construção de processos, sempre em operações que eram ou virada, né, de resultado, turnaround ou crescimento exponencial, tá? E aí eu migrei para o RH, tive a oportunidade de trabalhar em vários países, então todos os países da América Latina, todos mesmo, tá, gente? Até todos. Aí Caribe, e depois fui para uma posição global também, e aí atuando, né, com uma parte do RH para o mundo inteiro, menos Estados Unidos e Canadá. Então, acho que foi uma trajetória muito legal aí nessa questão de conhecer novos países, desbravar, fazer a companhia crescer. Depois eu resolvi voltar para o Brasil, né? Depois que meu filho nasceu, então eu sou mãe de uma criança de 6 anos, bem ativa. E aí eu voltei para o Brasil como 01 do RH aí, de uma startup já. Isso me trouxe bastante bagagem, assim, e eu senti em determinado momento que era o momento de eu tentar gerar mais impacto passando esse conhecimento para as pessoas. Então eu fundei uma empresa onde eu ajudo a construir processos de RH e eu tô sempre em parceria com a Coru para poder passar esse conhecimento, né, que eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa ali e adquirir durante a minha carreira, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui, um pouquinho, né, passar um pouquinho desse conhecimento para vocês aí, que faz muito parte do meu propósito e da minha nova jornada aí como fundadora, né, e vivendo de fato todos os dias o meu propósito, tá? Então abram, façam perguntas, a gente vai discutir temas polêmicos aqui. Eu gosto de polêmica às vezes, principalmente quando a gente está falando desse tema de RH estratégico, RH do negócio. Então, abrir um pouco a mente aí para as polêmicas que a gente vai causar, né? Porque o Zé Neto também gosta de uma polêmica.
polêmica que eu sei nesse tema. Muito bom, verdade, Camila. Ó, pegando uma carona aí já, pessoal. Muito bom dia. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço de troca aqui. Acho que é um momento oportuno da gente trocar experiência, aprender através das experiências até aqui, dos erros, dos aprendizados. Eu tenho esse nome de cantor sertanejo, meu nome é Zé Neto, eu tenho essa cara de cantor sertanejo, eu gosto de sertanejo e eu sou de Goiânia. Então foi por muito pouco que eu não tive uma dupla sertaneja. Assim, o único skill que eu não tenho é cantar. Né? O resto todo eu tinha ali, todo o checklist. Mas eu moro aqui em São Paulo já há 8 anos. Eu tenho aí 16 anos também, Camila, coincidentemente, de experiência em RH. Eu entrei em RH na minha primeira experiência, minha primeira posição de trabalho já foi dentro da área de recursos humanos. Em RH eu fiz carreira de assistente a diretor de recursos humanos. Hoje eu ocupo uma posição de diretoria numa fintech. A maior parte da minha experiência em recursos humanos eu sentei na cadeira de HRBP. Então aprendi bastante, espero compartilhar um pouco disso com vocês. Eu diria que é aí a posição mais estratégica, mas também a mais difícil, a mais desafiadora em RH, sem sombra de dúvida. E é legal a gente ter esse espaço para poder entender como é que a gente aprende com os erros e os acertos que a gente vem encontrando até aqui. Trabalhei em empresas de diferentes segmentos, eu trabalhei, a maior parte da minha carreira foram 10 anos na Claro, que é telecom, depois transicionei e trabalhei na FedEx, que é a maior empresa de transporte e logística no mundo, e depois migrei minha carreira para empresas de tecnologia. Trabalhei na Buser, que é aquela do ônibusinho rosa, muito forte aqui na Regional Sudeste, e atualmente eu trabalho na Dr. Cash, que é uma fintech. Ao longo da minha carreira eu trabalhei olhando para regiões do Brasil e para o país como um todo. Então hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço todos os estados do Brasil. Então, de uma ponta a outra, eu já tive a oportunidade de visitar e trabalhar com diferentes culturas dentro do país. Então, espero também poder usar disso para compartilhar aí nas trocas hoje aqui com vocês. Maravilha, obrigado pela apresentação. Então, bora começar para o nosso tema de hoje. Então, a gente está aqui hoje para entender um pouco melhor do papel aí do BP, do Business Partner, e ele vai muito além apenas de atender demandas. Então, assim, para a gente começar um pouco do reverso, para não entregar muito ouro de cara, a gente vai aprofundar depois. Mas eu queria começar com uma perguntinha, e depois vocês tocam aí, né, trazendo todos os insights para a gente. Então, o que não é ser um BP estratégico? Traz aí para a gente o que não fazer e o que não faz parte aí de ser um BP estratégico. Olha, a gente Pode poderia começar. começar. Isso é uma coisa que eu acho que eu e o Zé Neto a gente tem discutido muito, porque a gente está junto aí no, né, preparando com bastante carinho o conteúdo do curso, né, de BP estratégico que tá, né, que a gente vai fazer aí pela Coru. E a gente tem discutido muito. A gente até falou sobre essa pergunta negativa. Então tem um ponto que acho que a gente começa falando um pouco sobre o papel que a gente se porta. Às vezes a gente mesmo do RH se coloca nessa posição de não ser estratégico sem perceber, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente acha, mas é que a empresa não me dá valor, a empresa não coloca o RH numa posição de destaque. Daí eu me pergunto, até que ponto você está se colocando nessa posição? Você está se comportando como parte do negócio e se colocando nessa posição, né? Acho que 80, 90%, eu acho que 90, tá? Ou mais, desse comportamento da empresa, apesar da gente sempre tendenciar a colocar a culpa na empresa, ele vem de nós mesmos, né? E isso é uma coisa que depois que eu entendi na minha carreira, mudou bastante, né? Eu cresci bastante na minha carreira e consegui ser parte do negócio de fato, tá? Então, acho que o primeiro entendimento é a gente se comportar, né, e se portar como parte do negócio. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Óbvio, os outros 10% vêm do negócio que patrocina a gente, mas não é o contrário. Então, o primeiro passo é a gente ver que 90% depende da gente. Vai ter o negócio comprando a gente, patrocinando as coisas que a gente quer fazer, mas esse eu acho que é o primeiro passo, sabe? A gente se comportar como RH estratégico. Então, não ser o RH estratégico é a gente começar a falar, mas aqui na empresa que eu trabalho, eles só veem a parte meio DP, assim, ninguém dá valor porque eu levo. Então, essa parte não é ser estratégico. Então, sair desse modo que está dentro da gente, é mental. Eu acho que é o primeiro passo, né, Zé Neto? Sem dúvida, Camila. É o primeiro e talvez o mais difícil, né? Porque a gente precisa romper É. com essa cultura. Eu gosto sempre de lembrar disso pensando no histórico do RH. Eu brinco sempre assim, o RH lá no passado foi constituído como aquela área que era um porão.
O que ninguém sabia o que fazer, o que ninguém sabia quem tocaria, se empurrava para o RH. Então, assim, chegou o Natal, decorou a empresa com uma árvore de Natal. Vai desmontar? Ninguém sabe quem vai ficar com a árvore. Coloca no RH. Então, o RH foi constituído. Por quê? Porque a árvore tem a ver com pessoas, pessoas é celebração, é final de ano. E o RH, durante muito tempo, foi acolhendo tudo que vinha, gente, porque 100% do que acontece numa empresa tem a ver com pessoas. E se a gente não tomar cuidado, tudo que ninguém quer fazer vai ser empurrado para o RH. Então, eu acho que o primeiro passo do que não ser como um BP é se atentar, porque não é estratégico atender o negócio com tudo que o negócio quer a todo e qualquer momento. E isso talvez é o ponto mais difícil, porque o próprio conceito de HR Business Partner, ele é flexível, porque depende da sua organização, depende da cultura, do modelo, da experiência. Embora a gente possa ter aqui hoje no grupo, estou feliz de ver já com 66 pessoas na nossa live, mas quem é BP aqui, se a gente for comparar, tem pessoas que ocupam o mesmo cargo, mas que em cada empresa trabalha de um método diferente. Então é importante a gente lembrar que o nosso papel é ser estratégico, e ser estratégico muitas vezes é conduzir conversas difíceis, é falar não para o negócio, não é só responder de forma rápida a toda e qualquer demanda que venha do business mesmo, né? E eu falo isso porque muitas vezes eu vejo ainda muito BP achando que essa é a parte estratégica, assim. Quanto mais rápido eu digo sim para o negócio, quer dizer que mais estratégico eu sou. E, na verdade, não é, gente. Talvez quanto mais rápido você está dizendo sim para o negócio, mais irresponsável você está sendo com outras frentes. Tá, vou dar um exemplo. Chega um líder para você e fala, precisamos contratar 100 pessoas para a semana que vem. Daqui a pouco essa mesma liderança pede, precisamos desligar 200 na outra semana. E você, no anseio de ser estratégico, de ser parceiro, você diz, sim, deixa comigo, sim, deixa que eu faço. Aí depois é que você volta para dentro e vai pensar. Eu vejo que, às vezes, na cadeira de BP, muita gente tem lidado com essa velocidade como se ela representasse uma qualidade. Eu não estou dizendo que você tem que gastar uma semana para dar um retorno para o negócio, não. Não é isso. Mas, às vezes, antes de dar um retorno sobre um volume alto de contratações, sobre um volume alto de desligamentos, para um pouquinho e reflete. Porque aquele tempo que você vai investir vai fazer você permitir com que você olhe de forma diferente para a situação, avalie todas as nuances, os riscos que ela representa, e a partir disso você pode dar uma devolutiva. Às vezes segurar 10, 15, uma hora, né, em tempo, vai dar mais valor para a decisão que você está tomando do que só dizer sim imediatamente para o negócio, como se a parceria fosse formada por essa velocidade no retorno. E aí eu tenho acho que um coach que eu trabalho comigo, né? Apesar de eu sempre trabalhar muito, eu sempre falo assim, eu vou trabalhar muito hoje para trabalhar menos amanhã, mas eu continuo trabalhando muito em outras coisas, né? Mas por mais que hoje a gente esteja no modo reativo, que faz a gente trabalhar muito de forma pouco inteligente, a gente tem que separar um pedaço da agenda nossa, até complementando um pouco aqui que o Zé Neto falou, separar um pedaço para deixar de se planejar para deixar de ser reativo e começar a ser proativo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava em uma empresa de varejo até pouco tempo atrás. Gente, todo ano tem Black Friday em varejo. Todo ano tem que contratar time de vendas, tem que contratar gente para o CD, entendeu? Todo mundo sabe disso, né? A Black Friday tá aí. Todo ano tem Black Friday. Aí eu vou sentar aqui, vou esperar que vai vir do negócio lá, a demanda para contratar não sei quantas pessoas lá em outubro, né? Porque é isso. O pessoal vai ficar discutindo lá, patinando, até tomar essa decisão, entendeu? Então, para eu não ter que tomar decisões erradas na contratação, a gente tem que chamar o negócio com antecedência, planejar essa contratação, quantas pessoas em quais CDs, quantas pessoas em quais lojas, quantas pessoas em qual time, como que isso vai acontecer, como vai acontecer o onboarding dessas pessoas, né? Vai ser temporário? Vai ser fixo? Vai ser, né? Como que vai ser? Que aí se a gente deixa só para outubro, início de outubro, né? Porque geralmente é assim. Quem trabalha no varejo aqui que tem Black Friday sabe muito bem, né? Aí, no início, o Black Friday no final de novembro tem que estar tudo certinho, né? No mês de novembro tem que estar tudo certinho. Mas não, aí no início de outubro a gente espera vir lá do céu uma lista de 300, 400, 500, dependendo da empresa, 1.000 contratações. A gente fala, nó, e agora? Né? Então, assim, no momento que a gente se comportar diferente, chamar essa discussão para antes do meio do ano, galera, vamos lá. Todo mundo sabe a meta de venda do ano, né? Já deveriam estar se planejando para. Então a gente tem que ser parte desse planejamento, puxar essa parte, né, do negócio e se sentir parte disso. É o nosso papel, entendeu? Então, esse ponto de separar, ter a disciplina de separar a agenda para deixar de ser reativo e começar a se planejar, beleza, né? Quanto menos reativo eu for, melhor é.
Então, o que da minha agenda está sendo ocupado com coisas reativas? E tudo que for mais fácil, tipo o exemplo da Black Friday, esse seria fácil puxar a discussão antes, né? E tem vários exemplos, acho que no dia a dia de vocês aí, que traz muito disso, né? Então, antecipem-se aos problemas, né? Não sejam reativar, mas eu entreguei as contratações lá em outubro, até dia 1º de novembro já tinha 1.000 pessoas a mais trabalhando aqui na empresa. Pô, legal, qual a qualidade disso? O quanto isso ajudou o negócio? O quanto isso não matou seu time, não matou o time do RH inteiro, né? Então, enfim, não é só atender muito rapidamente as demandas, mas se planejar para elas, primeiramente, né? Perfeito, Camila. Eu acho que a gente pode conectar isso com o que a gente pensa do oposto, né? Então, se o que a gente não espera do BP é isso, o que a gente espera oficialmente de um BP? Eu queria começar, Camila, com uma provocação, gente, que é sempre a minha primeira pergunta numa entrevista para uma HRBP. Primeiro que é assim, quando a gente vai abrir uma vaga para RH, vou dar um exemplo da minha posição atual, a gente tem um SLA ali de 25 dias. Quando é uma vaga de BP, eu já dobro. Porque eu falo, gente, em menos de 50 eu tenho certeza que eu não vou conseguir trazer uma HRBP. Por quê? Por conta da dificuldade de encontrar, de fato, profissionais que consigam conectar o business com o RH. E aí, esse é o grande desafio. Geralmente, numa entrevista para uma posição de HRBP, eu sempre faço essa pergunta, né? Qual foi o último projeto, ou me conta um projeto que você conduziu que mexeu o resultado, que mexeu o ponteiro do negócio, não do RH. E aí, cerca de 90%, 95% dos candidatos travam e não conseguem trazer um exemplo. Às vezes vem algumas referências. Eu fiz um projeto de redução de turnover, fiz um projeto de redução de absenteísmo. Legal, mas esses dois são indicadores de RH, embora sejam super importantes para o negócio. Mas o que a gente espera de uma HRBP é que ele consiga trazer exemplos, cases e projetos que tenham melhorado o SLA de uma task na área de tecnologia. O SLA de entrega lá na empresa de logística para quem atua dentro de operações. É que ele tenha conseguido otimizar a forma de pagamento do time financeiro. Então, como HRBP, eu preciso conhecer, e aqui com letras garrafais e negrito, profundamente o negócio. Eu diria que esse é o primeiro grande desafio, gente. E eu falo isso com muita segurança, primeiro por essa experiência, mas toda vez que eu preciso entrevistar alguém de diferente segmento, barra ali a entrevista de um HRBP. Porque às vezes eu pergunto, assim, tem muito HRBP, a gente gosta de fazer isso, né? Que quer fazer um outdoor training, quer levar os líderes para uma chácara, quer fazer um evento, quer fazer um treinamento. Isso é lindo, eu adoro fazer isso também. Mas se eu pergunto, quais são hoje os principais concorrentes da sua empresa? Qual a margem de faturamento que a sua empresa teve? Sua empresa faturou quanto ano passado? A área que você atende é o comercial? Qual foi o faturamento comercial? Qual é o indicador de churn de clientes? Qual é o custo que você tem para aquisição de clientes no comercial? O RH vai travar nessas perguntas. Então, como é que eu vou conseguir ser um HRBP? Que a gente precisa pensar com profundidade, né? Não é só um cargo bonito, não é só um título, né? Para eu ser um parceiro de negócios, eu preciso conhecer com profundidade o negócio. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, que acho que a gente precisa se convidar, primeiro, para entender o que a gente não sabe e correr atrás para que a gente aprenda. Pode ser que eu não vou conseguir conhecer os indicadores todos da companhia de uma forma rápida, mas pode ser que eu preciso conhecer os da área que eu atendo. Senão, eu não vou conseguir agregar valor para aquela área se eu não dominar com influência os indicadores daquela área de negócio. Eu falo isso seguramente para vocês, porque acho que esse, para mim, aí, Camila, é o principal ponto de diferença entre alguém que contribui de fato para o negócio e alguém que só executa as demandas de RH. Avaliação de desempenho, a pesquisa de clima, tudo isso vai fazer muito sentido. Mas para a ponta, para os times, para a liderança, vai fazer sentido quando eu conseguir conectar as iniciativas do RH com os indicadores de negócio. Essa é a primeira grande virada, gente. E antes de passar para ouvir a Camila também nesse ponto, e que ela traz de percepção também, isso é para todos nós, até hoje, né? Assim, a gente tem que analisar uma DRE, eu tenho que aprender a fazer um planejamento estratégico. Isso continua nos desenvolvendo e é para sempre mesmo, assim. O meu último MBA foi em gerenciamento de projetos. Imagina, eu sou um psicólogo gerente de projetos. Ah, Neto, mas o que te levou a fazer gerenciamento de projetos? Buscar tangibilizar esses esforços que a gente faz em pessoas. Senão a gente não consegue transformar em números todos os esforços que a gente faz a partir das pessoas. Então, foi uma forma também de me conectar mais com o negócio, de falar a mesma linguagem de um CFO, de um CEO, de transferir para números esse esforço, essa energia que a gente investe aí em pessoas. E aí, ó, alguém colocou uma pergunta, eu vou até complementar, porque eu concordo em gênero, número e grau com 100% de tudo que o Zé Neto falou aqui. Vou só
jogar mais uma contribuição aí, porque tem até uma pergunta que colocar, né, que alguém colocou aqui, ó, que a Caroline colocou aqui, que está muito conectado com, né, se no Brasil esse modelo de atuação, né, o como que funciona, né, primeiramente de consultoria interna e, né, quais cases tem. Eu acho que na minha carreira eu tenho cases disso também, igual o Zé Neto falou que ele foi buscar né, um curso para se, né, se aprimorar dentro dessa parte de negócio, eu também. Eu acabei indo para o INSEAD na França fazer o Transition to General Management, que é um curso de negócios, inclusive. Eu era a única pessoa do RH nesse curso, tá? Tinha muitos CEOs, né? Ou General Managers, algumas pessoas de operações, algumas pessoas do comercial, e eu lá. Todo mundo olhava para mim, tipo, que bicho é esse que tá fazendo aqui, né? Porque geralmente as empresas não olham o RH dessa forma, mas eu sempre me portei de forma diferente. Então eu acho que tem que entender do negócio. Então vem muito aqui, ó, até respondendo hoje a pergunta, a gente tem que ser parte do negócio, né? Eu sentia que as metas de venda, as metas de volume das fábricas, quando eu estava em bens de consumo, né? Quando eu estava lá na Kraft Heinz, a meta do volume entregue no CD, todas essas metas eram minhas. Porque, querendo ou não, quem faz essas metas são as pessoas. E a gente é o suporte para que isso aconteça. Então, essas metas são nossas. Não adianta a gente falar, ah, mas eu nunca vou ter meta de GMV porque não sou eu que vendo. Gente, desculpem. A gente contrata, a gente ajuda, a gente, né, faz os processos de tomada de decisão na gestão dessas pessoas. É muito importante o que a gente faz. A gente vende, sim. A gente é responsável pelo índice de satisfação do cliente, sim. A gente é responsável pelo volume produzido na fábrica, sim. Entendeu? No momento que a gente vira essa chave na nossa cabeça, muda bastante. Então, a gente tem que se comportar como parte do negócio. Enquanto a gente se comporta somente como consultor, eu vou aqui conversar com o líder e ficar de leve trás de informação sem uma análise forte. Ah, olha só aqui, ó, conversei com seu time e você, né, tá tendo esse problema aqui. Enquanto a gente ficar só, não tô falando que isso não é importante, mas a gente ficar só nesse âmbito de fechar a vaga, fazer a parte operacional acontecer, apagar incêndio de folha, né? Porque veio aqui fulaninho falando que ganhou 20 centavos a mais que Beltraninho. Por quê? 20 centavos a menos. Por quê? O plano de saúde não funcionou. Enquanto a gente não criar processos e fluxos e sair desse rolo do dia, né? E, óbvio, a gente precisa dar vazão nessas coisas também, mas de forma inteligente. E se comportar, se sentir dono das metas do negócio, a coisa não anda. Tá tudo com a gente. A gente vai falar um pouquinho disso até no treinamento de 12 de maio, como a gente faz isso, né? Como a gente vê. E aí, eu acho que um ponto aqui para complementar, hoje uma característica muito importante para a HRBP, e aí é um ponto até que eu tinha muita dificuldade também em contratar BPs, tá? E eu vejo as empresas que eu atuo hoje, né, na parte de consultoria em processos de gestão de pessoas, têm a mesma dificuldade, porque todo mundo tem a vontade de fazer, mas não sabe como fazer o RH ser estratégico, né? Uma vez que depende de muita gente, né? Depende mais também da pessoa do RH essa transição, tá? E aí o que eu vejo é o que eu chamo, não sei se eu chamo de capacidade analítica, insight, visão sistêmica, alguma coisa. Nem adianta a gente falar, não, mas eu sou de humanas, eu não sou de exatas. É fácil para você que é engenheira falar isso. Mas não é, eu não estou falando de saber fazer conta, planilha, matemática, não. Eu estou falando de visão sistêmica, de entender o resultado das nossas ações, ou até às vezes de não tomar nenhuma ação, sobre o resultado final da empresa. Sabe? Visão sistêmica mesmo, de ver a empresa como um todo, não só como aquele pedacinho que eu tomo conta. Então, tudo bem. Será que precisa reduzir o turnover mesmo? Por quê? Quanto que o negócio vai ganhar com isso? Será que o problema não é absenteísmo? Será que o problema não é não sei o quê? Entendeu? Então, ter muito a consciência do que fazer primeiro com foco no negócio. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei lá na Madeira Madeira, tava um buzz super grande que a maturidade da liderança era muito ruim e que precisava fazer um treinamento. Até meu próprio time lá na época, não, a gente precisa montar um programa de liderança. Aí já tinham convencido até os fundadores lá, a C-Level, todo mundo queria fazer um programa de liderança. Aí eu olhei os números, tava tipo 70% de turnover, mais de 70% de turnover de primeiro ano.
não estava pagando as pessoas direito na data. A Folha, não é nem culpa das pessoas da Folha, nem do sistema, é porque realmente já estava um negócio maluco de tanto desligamento e admissão que tinha. Não sabia o número de vagas abertas, mas assim, logo no início a gente já tentou organizar esse negócio. Tinha 965 vagas abertas, real, tá? Tô dando dados reais. Era momento de eu fazer maturidade de liderança? Não, eu tinha que focar em primeiro arrumar aqueles itens básicos para começar a trabalhar. Então não adianta, entendeu? Das 965 vagas, tinha umas 130 que era de liderança, ou seja, qualquer coisa que eu fizesse eu ia estar secando gelo. O turnover da própria liderança estava acima de 50%. Então, assim, por mais que eu quisesse, realmente é a parte mais divertida do nosso trabalho, ver as pessoas se desenvolverem, entender. Mas não tinha nem conteúdo para falar também, porque não tinha nenhum processo de gestão de pessoas, né? Vou falar de quê? Ah, como é que você dá feedback e não tem avaliação de pessoas? Maravilha, que lindo. Ah, vou fazer um trabalho aqui para vocês trabalharem bem junto, com 130 vagas abertas e o público que eu estava com 50% de turnover. Então, eu precisava tratar outras coisas, menos, vamos dizer assim, sexy antes, mas pensando no negócio. Porque estava atrapalhando vendas, estava atrapalhando atendimento ao cliente, estava atrapalhando o volume entregue na logística, entendeu? Então, assim, a gente tem que se comportar como parte do negócio até para trazer a solução. Lembrem que eu estava num cenário que o C-Level acreditava 100% de que eu precisava fazer um programa de liderança. Eu ainda tive que mudar a cabeça deles, que quando eu entrei lá, o RH para eles era isso, é fazer evento e fazer treinamento. Então eu peguei os dados, peguei o quanto aquilo estava afetando o negócio, o quanto que eu acreditava que poderia vender a mais, quanto poderia, né, tratando aqueles problemas, o tanto que a gente estava perdendo de dinheiro porque pagava multa, porque pagava rescisão na data errada, porque tinha tanta rescisão que não dava tempo do pessoal né, assim, calcular, né? E daí a gente foi construindo o passo a passo de tudo que precisava ser feito lá, entendeu? Então assim, eu me coloquei numa outra postura, né? Olha só, a gente vai ajudar o negócio se a gente fizer isso nesse, né, com esse espaço, ó. O passo 10, 15 provavelmente vai ser fazer o programa de liderança, que a gente fez, inclusive, tá? Mas o passo um de hoje não é esse. Por essas e essas e essas razões. E a gente está perdendo isso de dinheiro, ou está deixando de ganhar isso de dinheiro, né? Então é um ponto importante, assim, é difícil, tá, gente? Eu falei que hoje o papo ia ser polêmico, mas o primeiro passo é a gente se mudar. A gente vai falar muito de técnicas, de como construir esse storytelling, o como entender sobre o negócio, né? Porque é muito difícil, assim. Eu leio muito sobre economia também, tá, gente? Eu leio uns livros meio malucos, assim, de teoria geral da economia, algumas coisas muito negócio em si. Então, a gente também vai falar disso um pouco lá no curso, mas assim, muito é a gente se comportar e a gente ser parte do negócio, tá? Trazer soluções para o negócio. Antes de trazer as soluções que a gente queria fazer, que, né? Eu queria fazer treinamento de liderança logo no início, bem mais legal. Né? Bem mais legal que arrumar a folha, que arrumar a relação com o sindicato. Bem, não tem nem comparação. Né? Eu queria muito, mas não dava. Simplesmente não dava, né? Muito bom, Camila. Eu queria aproveitar para trazer um exemplo nessa mesma linha que você trouxe, porque eu acho que esse é um grande desafio nosso como RH, né? A gente precisa alinhar, tá bem alinhado com o negócio. E às vezes o negócio está sofrendo uma dor e às vezes a gente não consegue ter empatia com a dor do negócio. Então tá lá um negócio reclamando de alto custo, precisa reduzir custos, e tá a gente, na verdade, insistindo para fazer o treinamento de liderança externo, contratar um fornecedor, e aí isso fica desconectado da dor do negócio. Aí você fica assim, nossa, preparei um material lindo, estruturei conteúdo, elaborei ementa, fiz levantamento de necessidades, e o negócio não aceitou meu projeto. Mas não aceitou que talvez eu não tenha feito o diagnóstico do momento do negócio. Então, nem sempre a gente vai fazer naquele momento que a gente gostaria, mas eu preciso fazer aquilo que é o mais importante para o negócio naquele momento. Eu queria só trazer um exemplo para tornar isso um pouco mais claro para o dia a dia de vocês, né? Eu fui HRBP de um VP de operações e a gente tinha naquele momento ali um grande desafio que era reduzir o custo do pacote. Numa empresa de logística, o custo do pacote ele é somado pela conta de qual valor eu tenho de receita menos o valor que eu tenho de gastos. Eu divido tudo isso pelo volume de pacotes que eu transito e movimento no mês. E aí esse era o grande problema. Toda reunião de negócios era como é que nós vamos reduzir o custo do pacote. A maior parte dos BPs ou das pessoas de RH iam se eximir do problema e deixar o negócio resolver ou buscar uma solução. Eu passei a analisar a DRE, que é o demonstrativo de resultados de negócios, para encontrar uma oportunidade de contribuir com isso. E aí, gente, encontrei uma oportunidade.
Eu trabalhava numa empresa de logística, né? Então, eu decidi primeiro tomar uma decisão drástica, meio maquiavélica, que era bloquear o agendamento de férias no período de peak season da companhia. Então, de outubro a dezembro, nenhuma pessoa sairia de férias da empresa. Por que isso? Porque, analisando o comportamento dos anos anteriores, eu tinha um alto volume de pessoas saindo em férias e, para cobri-las, a gente contratava profissionais temporários. Então, imagina que louco, uma unidade que precisava de 150 funcionários temporários liberava 30 em férias. Ou seja, só de bloquear férias, eu eliminaria um custo de 30 pessoas. E aí, baseado no comportamento do volume operacional, eu determinei uma meta com o número de pessoas em férias em cada unidade de negócio no país. Comecei com um piloto, com uma unidade grande, e aí fiz o levantamento junto com o time de engenharia da projeção de volumes, com base nos anos anteriores. Então, imagina que era assim, no mês de janeiro tinha uma previsão de 200 mil volumes para serem movimentados naquela unidade. Então, eu ia liberar 15 pessoas em férias. Já em fevereiro, esse volume ele ia reduzir para 150 mil. Então, eu já posso liberar 25 pessoas em férias. E fazendo essa análise do volume de comportamento e eu determinando a meta, o número de pessoas em férias por mês, durante 9 meses do ano, porque 3 estavam bloqueados para que não houvesse agendamento de férias, eu consegui reduzir 6 centavos no custo do pacote. Neto, mas todo esse esforço, toda essa análise para reduzir 6 centavos no custo do pacote, isso para uma regional que movimentava 18 milhões de pacotes por ano, representava uma redução de custo de 1 milhão e 600 mil. Que dia o RH consegue entregar uma redução de custo dessas com um esforço tão pequeno? Qual foi o investimento? Gente, de verdade, eu só usei Excel e tive mão de obra em alinhamento com a engenharia e com o RH. A gente pilotou uma unidade, conduziu um piloto fazendo MVP, descobriu que era funcional, que trazia resultados, depois a gente aplicou essa mesma estrutura para o país todo. E depois tornou um projeto para a América Latina. Mas qual foi a grande virada de chave aqui que eu queria mostrar para vocês? Foi eu sair do meu lugar como RH, talvez queria estar trocando o sistema que eu tinha para avaliação de desempenho, queria estar rodando uma pesquisa de clima, mas eu precisei sentir a dor que o negócio estava sentindo. E qual era a dor? Era a redução de custos. Então, naquele momento, a liderança de negócios queria trabalhar com redução de custos. Então, eu precisava suspender um pouquinho aquilo que era o meu desejo e contribuir com aquilo que era a necessidade do negócio. Gente, depois que eu fiz isso, eu ganhei muito mais o patrocínio do VP de operações. Porque tudo que eu ia fazer, eu tinha o patrocínio dele. E vocês que estão na ponta, vocês sabem disso melhor do que eu. Às vezes, ter o patrocínio é melhor do que ter o dinheiro para fazer um investimento financeiro. Porque às vezes, quando um VP entra na sua reunião, que ele investe 5 minutinhos para apoiar o seu projeto, faz com que você consiga ter um projeto de sucesso para a empresa inteira. Então, isso é importante, a gente sair da nossa zona de conforto e tentar entender o negócio e saber como é que a gente pode contribuir com o negócio. Acho que esse é o principal desafio. Só vou conseguir contribuir se eu conhecer. Então, primeiro faço um exercício de conhecer a fundo, para depois buscar aí soluções que, de fato, tragam aí ajuda para o negócio. Tem que pensar que não só para o RH, mas como eu contribuo para a área que eu atendo, para a empresa que eu atuo, para melhorar esses resultados que são indicadores finais ali de negócios. E aí teve até a Rosana aqui que trouxe um ponto, né, de ser gestora, né, de dados ali para o RH. Então, vou até voltar um pouquinho nesse negócio da capacidade analítica, que não é sou de humanas, sou de exatas, tá, gente? É conectar o Leco-CRE, na verdade, não é? Né? E que tem muito a ver com o exemplo que o Zé Neto trouxe, com, né, o exemplo que eu trouxe aqui. Então, é muito importante ter os dados, sabe? Assim, e aí, e trabalhar muito em conjunto nas empresas que têm né, alguns de vocês trabalham em empresas que têm muito bem definido o que é o papel do BP e o que é o trabalho do centro de expertise ou centralizado do RH. Cada empresa tem um nome, né? Mas para trazer esses projetos, ou quem está em multinacional, que às vezes vem do global uns negócios que não dá para engolir, olha, eu estou na ponta aqui, não tem como fazer isso, sabe? Então, essa capacidade nossa de analisar as coisas e depois costurar, ter uma capacidade de, né, se associar às pessoas, ter um mapa de relacionamento bem feito e depois construir essas soluções para que sejam de fato importantes para o negócio, é outra característica que eu acho muito importante, assim. Eu acho que de todas as, né, acho que não só do BP, mas também das áreas centralizadas aqui, mas trazer soluções ou ideias de soluções que impactem as pessoas no final das contas, sabe? E ser o equilíbrio, não ser pessoas demais, né? Porque aí você perde a mão,
né? E não ser empresa demais, que aí você perde a mão, sabe? É só cortar custo, então vamos cortar de qualquer jeito. Ah, é só crescer, então vamos crescer de qualquer jeito. Ou não, meu Deus, as pessoas estão sofrendo demais e tal. Quando a gente se coloca nessa linha do equilíbrio, beleza, eu preciso cortar custo, mas eu tenho que manter, as pessoas bem aqui. Se a gente conseguir sempre traçar soluções nesse equilíbrio, seria o ponto ideal da nossa atuação, né? Como RH, como um todo, tá, gente? Aqui não é só para BP, não. A gente está trazendo muito do BP porque era o fórum hoje, era o nome do fórum, né? E aí as áreas de People Analytics ou as áreas de dados que muitas empresas hoje, né? Eu acho que é uma grande tendência aí do RH, até tão forte ou mais forte, né, do que usar a inteligência artificial para as coisas, porque no fundo tudo é baseado em dados, inclusive até uma boa aplicação da inteligência artificial nas coisas, mas é essa capacidade de trazer o contexto, né? Trazer ponto de vista empregado, ponto de vista empresa, dados, fazer um bom mix disso tudo, que é o que eu estou chamando de capacidade analítica, e aí sim, só depois disso feito, eu não estou falando que é para demorar muito tempo, não, tá, gente? Com o tempo a gente vai ficando bem rápido em fazer isso. Mas só depois disso tudo analisado, oferecer possibilidades de solução. Então, a gente se comportar como parte da solução e não como parte do problema. Sabe? Eu tenho um negócio escrito aqui do lado da minha mesa, que eu coloco, seja, e tem anos, tá? Um post-it que já perdeu a cor, a caneta já perdeu a cor, e eu coloco, seja parte da solução e não parte do problema. Perfeito. Muito bom, Camila. Eu acho que assim, gente, isso até ilustra um pouco da dificuldade que a gente tem quando o RH precisa se posicionar com o negócio, né? Então, o negócio é muito mais objetivo. Toda vez que você vai falar com um C-level, um diretor, alguém de negócios, ele quer falar de números. E às vezes a gente vem de uma escola, de uma formação que a gente gosta de contar a história, o que é subjetivo, o impacto qualitativo. E eu acho que isso aqui é uma das grandes transições que a gente precisa ter quando a gente passa a reportar para o negócio, mesmo em dotline, quando você continua na estrutura de RH, mas você atende alguém de negócios. A gente precisa adequar a nossa linguagem para aquela linguagem que o meu cliente interno valoriza. Então, se eu atendo a área de tecnologia, eu tenho que falar sobre linguagem de desenvolvimento, eu tenho que saber o que é codar, eu tenho que saber o que é uma task, e independente da área que eu atendo, eu preciso ter profundidade sobre ela. E usar esse mesmo idioma. Eu tive algumas experiências bem duras, assim, com a minha equipe de HRBPs, né? A primeira delas, eu trabalhei com um VP, que ele tinha uma frase que era assim, gente, tudo que precisa de mais de 3 minutos para ser respondido é desculpa. E eu nunca esqueci isso. Porque, na verdade, quando pergunto, você fez o relatório, você entregou o resultado? É sim ou não. Quando alguém começa assim, veja bem, olhe só, a gente já sabe que vai vir uma longa história e a gente vai demorar para receber aquela resposta. E quando a gente passa a reportar para o negócio, e eu falo disso com base na minha experiência, né? Durante muito tempo eu reportei para uma liderança em RH e depois transicionei para reportar para o business, para um CEO, para os fundadores. Essa é a principal diferença, assim. A gente tem que encurtar esse meio do caminho e a gente tem que falar de números para quantificar, para exemplificar aquilo que a gente está pedindo, o orçamento, o investimento, a história que a gente quer entregar. Eu tive um outro presidente que trabalhou comigo, que assim, é meio assustador isso, mais uma vez, uma pessoa do meu time encaminhou um texto de um relatório, ele leu o texto e depois me disse assim, Neto, eu já fiz negócios de milhões com muito menos informação. Então, o que ele queria dizer, na verdade, assim, a gente precisa enxugar, eu preciso ter acesso só à informação que é oportuna. Então, quando a gente reporta para o negócio, esse é um exemplo duro, drástico, assim, extremo, mas que é real, tá? Mas que a gente precisa ter ele como um exercício, assim, por que a história foi tão grande, né? Então, quando a gente reporta para o negócio, eu preciso transformar em dados e trazer isso com mais objetividade, né? Pensando no impacto que isso vai ser para o negócio e principalmente conectando ali com aquilo que é indicador, aquilo que é importante para quem está do outro lado. Eu acho isso um grande exercício, porque às vezes a gente, como RH, quer contar a história inteira, a gente quer contar o projeto de ponta a ponta e a gente precisa otimizar isso para que a gente seja entendido por quem está do outro lado. Esse é talvez ali o maior desafio nessa transição, que a gente gosta de dar o contexto, né? E quando a gente pensa numa liderança estratégica, eu preciso transformar isso muito mais numa informação objetiva e com números. Me ensinou muito logo no início da minha carreira, assim, quando eu era trainee da logística, o cara responsável lá pela logística, ele falava assim, ó, foi a primeira coisa, ele fez um set né, ó, agora você vai responder pro time do meu time, ele conversava, né, ele fazia os skip level, ele falava assim, ó,
Todas as vezes que você conversar comigo, quando eu te fizer pergunta, você vai começar a resposta com sim ou não. Depois, você justifica. Então, você só conversa comigo desse jeito. Eu tomei um susto, gente. Eu pensei, imagina a pessoa com 21, 22 anos, né? 23 anos. Aí, eu falava, meu Deus, tá bom. Mas isso eu levei pra sempre, assim, sabe? Depois que eu migrei pro RH, encontrei com essa pessoa de volta. Aí eu falei, agora eu já sei, aqui estando no RH, já sei como é que trabalha com ele, né? Então, é importante isso, né? Começa com sim ou não, depois justifica. E aí, Verdade. gente, eu acho que seria legal a gente abrir aqui para perguntas, né? Ver se dá um tempinho. Dá um tempinho, ô, Muca, para a gente fazer umas perguntas aqui? E aí, antes de Dá sim, fechar? antes da gente finalizar. Pode abrir, pessoal. Quem quiser fazer uma perguntinha, aproveita, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat. Eu tô no início da carreira, né? Então, atuando recentemente como HRBP, eu queria entender, assim, o que que o início ali da carreira da HRBP, né? A pessoa precisa se preparar e focar. A Vânia mandou, né? Fazer o básico bem feito. Concordo também, pegando o gancho, mas o que vocês, com a visão de anos, né? De experiência, dariam como conselho aí para estagiária de HRBP, para início de carreira? Deixa eu vou começar respondendo aqui, aí você fica à vontade para complementar aí, Camila. Sabe o que que eu te diria? Que assim, o mais importante nesse começo é ouvir do negócio. Eu vi que até alguém respondeu aqui, a Gabriela mandou no chat, né? É ouvir. Acho que dentro da sua carreira, independente da função que você esteja nesse momento no RH, a rotina vai te fazer ser muito impactada pelos projetos de RH. Você vai ser capacitado por projetos de RH, você vai ter a experiência, a vivência por estar dentro de um time de RH. Mas para uma HRBP, o que o RH não vai conseguir te ensinar, que vai precisar ser conduzido por você, é o aprofundamento no negócio. Então, se você atende uma área de CX, por exemplo, sai do RH e vai trabalhar uma semana lá na área de CX. Faz uma carona, acompanha a rotina, o dia a dia das pessoas, porque conhecer isso vai te fazer ter uma informação que vai te empoderar muito grande sobre o negócio. Então, se você for para lá, se o negócio perceber que você está se dedicando a fundo e você aprender, você vai conseguir trazer soluções para aquela área através das ferramentas do RH. Então, esse é o principal ponto que eu te diria, e é talvez a maior dificuldade, porque a rotina do RH, o volume de demandas, faz com que a gente não saia da nossa área para ir lá se dedicar ao negócio. Mas esse é o exercício, acho que mais oportuno, principalmente para quem está começando. Aprenda o máximo que você puder. Seja muito curiosa, inquieto com a ação, né? Tudo que você achar estranho, você achar que não tá fazendo sentido, que não tem bom senso, assim, você fala, tá estranho isso aqui. Corre atrás. Corre atrás de um benchmark, corre atrás de um curso, corre atrás de ler, estuda muito, muito mesmo, assim. Eu acho que isso ajuda muito, que você vai adquirindo conhecimento e vivendo no dia a dia, né? Indo lá, fazendo o papel do CX. Eu vou na logística, eu vou entregar, vou ver como é que faz os pacotes aqui, vou fazer o treinamento de segurança, vou lá na fábrica, eu vou lá no time de vendas, vou ver como é que eles vendem, vou no time de marketing entender como é que eles estão fazendo o growth, sabe? Assim, onde você estiver, seja parte do negócio e faça uma combinação de aprendizados. Negócio, mais muita leitura, muito sobre RH, sobre economia, né? E curso e tudo que você puder fazer, porque eu acho que esse combo, em algum momento, isso vai se juntando. Você não percebe, tá? Não é um dia que você tem um estalo mágico e fala, nossa, entendi. Não. Você vai entendendo melhor e trazendo mais soluções no caminho, sabe? Acho que só Perfeito. complementando isso. E eu ia pegar uma carona nisso, Camila, para fechar, que eu ia dizer assim, gente, o feedback mais legal que eu já tive de uma BP foi um dia que um diretor de operações fez o convite para que a BP do meu time se tornasse uma gerente de operações. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque foi para mim o melhor feedback de que eu tinha na minha equipe uma pessoa que conseguia se portar como parte do negócio. Ela não aceitou o convite, tá? Mas a gente celebrou muito mais como um reconhecimento, que, poxa, o negócio olhou para aquela pessoa e falou, cara, eu quero ela trabalhando aqui na minha área. Né? Então, isso foi um feedback fantástico para a gente, assim, como equipe mesmo, embora ela não tenha aceitado, mas demonstrou o quanto que ela dominava da área que ela atendia. Pergunta legal sobre operacionalizar, Veio. né? Acho que talvez a última pergunta aí, não sei se. Isso aí. Bom, vamos lá. A Caroline perguntou aqui, né? Como operacionalizar essa atuação estratégica, né? Com patrocínio, sem patrocínio, a cultura da empresa como influencia? Vou começar contando da minha experiência, viu, Caroline? Durante muito tempo eu tive uma liderança em RH que não era estratégica e eu conseguia perceber isso. Conseguia perceber porque o negócio respondia sobre aquele formato de trabalho, né? Então, a gente tem que ter esse viés, assim. Toda experiência é positiva. Mesmo quando a gente trabalha com alguém que a gente não admira, é uma forma de você aprender até o que não fazer. Então, o que eu percebi naquele começo? Eu tinha uma liderança que era convidado para as reuniões de solucionar problemas, mas era sempre uma pessoa que trazia mais problemas do que soluções. E isso distanciava. Às vezes o negócio deixava de convidar o RH para a tomada de decisão, porque sabia que iam vir mais problemas do que soluções. Como é que eu consegui fazer isso separado?
olhando para a área que eu atendia. Se a gente for olhar para a cultura do negócio, para a maturidade, talvez a gente nunca encontre o modelo ideal de chegar numa empresa que tudo isso já esteja estruturado, que já esteja definido os papéis. Então, muito a gente vai precisar construir dentro daquilo que a gente consegue influenciar. Então, às vezes eu vejo muita gente sofrendo por coisas que você não influencia. Ah, queria muito trocar o sistema de RH, mas a empresa é global, foi os Estados Unidos que colocou esse software. Não sofra por isso, gente. Está fora da sua zona de influência. Não adianta nada você ficar na hora do café reclamando do software do RH, porque você não vai conseguir influenciar essa mudança, mas você consegue influenciar a liderança das áreas que você atende. Você consegue obter o patrocínio das áreas que você atende. E isso está no seu rol de influência. Então, antes de levar para uma reunião, estou imaginando lá na sua pesquisa de clima, na avaliação de desempenho, tem aqueles líderes que entregam 100% e tem aqueles que estão ali em 50%, 70%. E às vezes a gente, na iniciativa de tentar ajudar, leva para a reunião os nomes e vai expor as pessoas que não entregaram o resultado. Você vai perder a confiança daquele público. Então, busque sempre fazer parcerias, alianças estratégicas. Antes de levar a exposição de um líder de uma área que você atende, vai nele e fala, João, seguinte, terça-feira, na reunião de diretoria, eu preciso reportar a avaliação de desempenho e você está com percentual abaixo. Como é que eu te ajudo para a gente melhorar esse índice? E aí forme essa aliança, porque essa pessoa vai perceber que ela vai ter confiança em você e que você está ali disponível para apoiá-la. No futuro, quando você precisar de alguma coisa ou quando ele precisar de alguma coisa, tem uma aliança. E essa aliança, esse patrocínio é melhor do que ter budget. Porque se você tiver o patrocínio dessa pessoa, 2, 3 minutos numa reunião, numa agenda, seu projeto vai alcançar muito sucesso. Então, eu diria para investir nisso que está na sua zona de influência neste momento. E até, assim, construir com essa... Gente, sejam intencionais, tá? Uma coisa que eu demorei muito a perceber na minha carreira, muito, eu demorei demais, assim. Eu sempre confundi política com politicagem. São duas coisas diferentes. A política, ela é saudável, que é você ter um mapa de influência, com quem você tá bem, com quem que você já entrou chutando a porta e, entendeu? Tá mal. Ou alguém que você tava muito bem, você chutou a porta e ficou mal. Alguém que você tava muito mal e você foi construindo um relacionamento. Ter essa percepção de forma lógica, ela é política. Agora, operar o sistema em causa própria para prejudicar o coleguinha, isso é politicagem, isso é errado, tá? Quando a gente consegue separar essas duas coisas e perder, às vezes, um preconceito que a gente tem mesmo, né? Nosso, de falar assim, nossa, esse negócio de politicagem, eu sempre tive preconceito. Eu falava, meu Deus, as pessoas que operam isso, elas constroem coisas do mal, sabe? Aquela coisa de... Eu tinha um negócio na minha cabeça, assim, você tem que trabalhar muito e correr atrás. Sabe aquela coisa? Então, tipo, no dia que eu consegui desmistificar, entender a diferença entre as duas coisas e conseguir fazer um mapa de relacionamento, e, gente, ó, eu sou um pouco mais lógica, eu desenhava mesmo, colocava o nome das pessoas e eu coloquei critérios de farolzinho vermelho, amarelo e verde. Tinha gente até, assim, a gente sempre vai ter gente mais difícil, que nunca eu consegui ser verde. Eu tentei minha carreira inteira durante, né? Mas tem pessoas, assim, que vão ser muito sponsors e a gente intencionalmente atuar no negócio dessas pessoas, né? Que a gente tem ali o nosso mapa de influência, é muito legal, tá? E isso ajuda muito. É porque e costurando com essas pessoas e ajudando lá, ganhando moedinhas com elas, que depois a gente consegue construir soluções muito legais. E aí, em determinado momento, quando a relação com essas pessoas está muito boa, a gente consegue chamá-las, né? Ó, escuta aqui, eu tive uma ideia, eu posso ir pelo caminho A, B ou C. Deixa eu escutar de você. A gente consegue chamá-las para um teste, né? Eu tô numa empresa global aqui, eu precisava testar um negócio para mostrar para o global. Posso testar só na sua área? Sabe aquela coisa? Então, são pessoas muito valiosas para construir coisas muito boas para o negócio. Então, gente, sejam intencionais em fazer esse mapa, porque isso faz muita diferença. Eu acho que Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. A gente está chegando no fim. Obrigado, Zé Neto. Obrigado, Camila. Mas nem por isso a gente tem uma surpresa para todo mundo que ficou até o final. Avalia aí nossa live. Pode trazer mais insights também lá na comunidade. Temas aí que vocês querem tá discutindo aí de RH nos próximos meses e eu incluo aí na nossa agenda, tá bom? Muito bem. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado novamente, Camila, Zé Neto, por terem aceitado o convite. Até a próxima live.